Fala, meus brothers de Distopia, bem-vindo ao novo quadro, a Sala da Justiça, onde o objetivo aqui, em parceria com a loja da Comic Boom, é sempre trazer um debate e não só um vídeo compacto. A gente vai debater sobre vários assuntos aqui. Bom, a gente vai debater sobre os anos 90, né, dos quadrinhos, tanto no Brasil quanto lá fora. E antes, vamos fazer as apresentações aqui. Por favor, Rino, se apresente. Eu sou o Rino, do canal Nerd All Stars. E um prazer ser recebido aqui pelo Distopia Cast hoje. Bem-vindo à Sala da Justiça. Muito obrigado. Eu sou o Fábio, aqui da Comic Boom. E também estou muito feliz de estar aqui, esse monte de coisa maravilhosa. Nossa, hein? Isso aqui é maravilhoso. Você tá falando de Thanos, meus amigos? Eu sou o Gabriel Ávila, do canal Beats and Comics. Eu estou honrado de estar aqui. Bem-vindo, cara. Bem-vindo. Aqui nós faremos justiça. Bom, então vamos começar com o Fábio, cara. Fábio que trouxe toda essa multidão de quadrinhos aqui, cara. Você é o mais experiente aqui da mesa, aqui pra dizer. Nossa, quanto material da hora aqui. Ou não da hora também. Não, a maioria aqui é da hora, assim. Eu fiz uma peneira lá na minha coleção. Eu comecei a colecionar mais ou menos nessa época, nos comecei nos anos 90. E tem alguns gibis aqui que marcaram demais, né? Tipo esse daqui, do Arma X e tal. Acho que era uma época que eu lia bastante X-Men, né? Eu trouxe também aqui, ó, X-Men gigante. A gente ficou esperando muito tempo isso daqui chegar no Brasil, viu? Eu gosto muito de Arma X, cara. Eu acho até as cores dela, ela é bem diferente, né? É. Ainda mais pelos formatos que saiu aqui no Brasil, tem tantas cores, né? O Abril fez uma seleção de cores, a Panini também fez, né? A Gringa também fez outra diferente. E a Arma X, cara, é um quadrinho que pra mim é muito impactante, porque quando eu fui ler ela, eu não esperava que seria tão violenta. Eu também não esperava, cara. Eu sabia que ele era violenta. É selvagem o Arma X, né? Tipo, parece que o Wolverine é realmente um animal ali, né? Então, um animal carnívoro que tá atrás de sangue. A gente ouve tanto falar, né, nos filmes, nas séries, nos quadrinhos, que existe um Wolverine animal. Você até ouve falar que existe, né? Não, é que Wolverine quando fica estressado, meu Deus do céu. Mas dessa vez aí você vê, caramba, velho. Sim. Não, e apesar de, por exemplo, tinha aquele desenho clássico dos X-Men dos anos 90 e tal, que foi um desenho que me incentivou muito a leitura e tal, principalmente dos mutantes e tudo. Eu adorava, né? Tem muitos desenhos ali, muitos episódios são bem fiéis às HQs, mas é uma coisa que a gente ficava meio bravo assim, né? Eu e meus amigos, a gente lia os quadrinhos e tal, aí chegava no desenho e falava, pô, essas garras de adamante do Wolverine só servem pra cortar robô, né? Deixa o saco. E abrir cerveja. Abrir cerveja. Essa época foi legal justamente por causa das animações, porque a TV levou muita gente, né, a começar a ler. As animações, as mais clássicas, mais lembradas, são dessa época, ó, a do Homem-Aranha, a própria do Batman, tudo anos 90, né? A saga do clone não tem não, viu? Não? É. Ah, que isso, tá faltando. Não tá faltando não. Bom, fazendo pelo passeio aqui, o que você tem mais? Tem mais Wolverine aqui. Tem. Então, partindo aqui do Arma X, né, começaram a sair assim nas mensais, lá fora também saiu, né, primeiro, claro, e existia uma necessidade de descobrir o passado dele e tal, e essa daqui foi uma que ficou bem emblemática, porque eles fizeram esse trabalho na capa, né, Abril fez um ótimo trabalho, e falava um pouco do Wolverine vasculhando o passado dele, né. O problema é que um pouquinho depois, né, a gente já recebeu isso daqui, né, que é aquela edição que o Magneto arranca o adamante dos ossos do... Mas sabe qual é uma parada bizarra nos X-Men? É que nesse período a Marvel gostava tanto dos projetos, né, que saíam em saga dos X-Men, que eles queriam fazer sagas que entrassem em outra saga do X-Men, formatando uma saga eterna, ou seja, sempre teria uma saga do X-Men rodando. E isso, pô, traz um problema, né, cara? Porque vai começando, os X-Men vai influenciando todo o universo Marvel e vai forçando chegar até o Massacre, e o Massacre gera o Herói Genais, que é um grande clássico dos quadrinhos, né? Maravilhoso. Todo mundo sabe. Brincadeira. Mas, tipo, você vê que os X-Men eles fizeram tanto sucesso, foi motivado pela série de TV,
teve um envolvimento com artistas renomados. E você consegue trazer uma produção de coisas maravilhosas e coisas assim, poxa, aqui é meu calo, né? Que é o seu caso aqui com o Asgard. Os Adamantes saindo. Nossa, e a gente ficou. Eu lembro que assim, a gente sabia que tinha saído lá nos Estados Unidos, isso daí tinha acontecido e a gente ficava esperando, acho que a gente esperou uns 4, 5 anos para isso daí acontecer, ser lançado aqui no Brasil e a gente queria ler. E não chegava nunca, assim, viu? A molecada aí, viu, que reclama hoje da Panini e tal. Vocês mal deitaram, viu? Mas acho que essa época foi a época de inovar, não só nas histórias, né? Tanto que a gente vê na capa aqui a gracinha que a própria Abril fez, né? Sim. E não só nessa, tem um monte, né? Tem. Quer ver? Tem uma aqui, ó. Essa daqui é da do morcego, que é... Capa laminada. Então, Essa daí é da origem do Bane. Essa A do daí. Superman também, né? Com o corte. Sim. O corte do símbolo. Aham. Foi a época de Aqui, ó, a Marvel. Só. inovar. Olha que serviço maravilhoso. Ah, essa capa é muito Cara, foda. essa daqui realmente. A do Anjo é mais bonita. A do Anjo é linda. Mas a que mais marca pra mim é essa aqui, cara. Acho que porque. Eu lembro que teve até propaganda na TV, se não me engano, isso daqui. Putz. Essa também é muito louca, né? Do Homem-Aranha. Mas essa daqui passa uma Dá uma mensagem. paz de espírito, né? É. Mas aí quando você lê na história, você fala, caramba, né? E é engraçado que É tem uma das uma. partes mais pesadas, né? É Se você parar pra pesado refletir isso ali. daqui. Outro dia a gente mensagem estava até dos conversando disso daí e justamente tem aqui, né? Terceiro Devil, Sim. o cara tá. E é um anjo, né? anjo. Tipo, E, por falar em Marvels, Alex Ross também saiu, Reino do Amanhã. Pra muitos, uma obra-prima do universo DC, que trouxe, de novo, trabalhou bem essa questão da importância do super-herói, né? Que nos anos 90 era muito pancadaria e músculo e tal, e o Reino do Amanhã traz muito essa questão de trazer o ideal do super-herói na figura do Superman. É legal a gente falar disso, né? Que é um material que eu adoro. Ele é high level, né? Sim. Um nível altíssimo. No anos 90, cara, que é onde que muita gente critica, né? Mas foi um período que eu comecei a ler quadrinhos, então eu não posso simplesmente deixar de não comentar uma parada tão da hora quanto isso. Tem outras coisas muito maneiras aqui nessa mesa. Aqui. cara, tem coisa que muita gente critica, né, os anos 90, mas eu acho que teve coisa nos anos 90 que definiu o que veio depois, tipo, os anos 2000, que muita gente adora, ou até hoje em dia, e tudo isso meio que começou nos anos 90, tipo, queira ou não queira, a morte do Superman, que é dos anos 90 também, foi o que alterou o status dos heróis, né? Que tipo, os heróis não são totalmente imortais, né? Eles são vulneráveis a uma morte. A uma... Depois você matar um ícone desse, qualquer um pode morrer. Qualquer né? um pode morrer. Se o Superman morreu, pô, que... Na época esse, foi um choque. recado, isso aí. esse recado ele é dado também no funeral, né? Quando chega o funeral, né, os heróis começam a reclamar, brigar com o público, assim. Sim. E você vê como eles estão vulneráveis, até a incitação do público. O público está gritando, começa uma confusão, eles entram na pilha, ou seja, está todo mundo vulnerável, pode acontecer qualquer coisa naquele momento. Se morresse mais alguém ali. É a mesma época da queda do morcego. É Da... porque eu acho que é um tipo de. Chegou uma época, assim, nessa época, nos anos 90, assim, principalmente, que eles precisavam. As coisas precisavam ter quebrar o ciclo ali um pouco, assim, sabe? Precisava rodar. A mesmice, né? Tirar um pouco daquela. Porque eram sempre as mesmas histórias, as mesmas sagas, as mesmas coisas, assim, não que não tivesse coisa boa, teve muita coisa boa, mas vamos tentar algo realmente impactante, assim. Pô, vamos quebrar a coluna do Batman, vamos deixar o cara paraplégico. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos matar o Superman, vamos, sei lá, arrancar o esqueleto do Wolverine. Vamos rebutar tudo. Vamos De novo. Só que Exato. não, só Mais que uma não, vez. né? Porque... E é nessa que Vamos saiu- brincar com o universo, Vou né? brincar com ele. Isso aqui é obra-prima, rapaz. Cara, isso aqui é lindo. Mas eu acho muito legal como essas experiências trouxeram fatores muito positivos, cara. E isso traz uma bagagem muito forte pro super-herói. Eu gosto muito das crises, todas as crises, que elas foram resgatadas há pouco tempo na Convergência, né? Uhum, Você vê, tipo, o Terra Zero, né, que o Gabriel comentou, cara, ele vai te dar uma proposta que
extremamente questionável, né? Que é o Parallax, ela tomando partido do mundo. Só que isso ele é dito e redito várias vezes na convergência, né? Como solucionar o problema, vamos fazer um 0 hora aqui. E, tipo, existe alguma coisa ecoando e existe uma coisa que foi feita num período turbulento, né? Da história dos quadrinhos, assim. Eu acho meio injusto essa crítica bem forte assim que a galera faz que, nossa, os anos 90 foram a pior década para os quadrinhos. Eu acho que não, eu acho que manteve a qualidade em certas coisas e redefiniu muita coisa até hoje. É que sabe o que acontece, pelo menos na minha opinião, assim, né? Eu tentava comprar um pouco de tudo, assim, quando saía. E tanto Marvel quanto DC e tal. E chegou uma hora que ficou muita mesmice de novo, né? Ele voltou isso, fez aquilo. Por exemplo, mataram o Superman, mas ele voltou. Aí o Batman também depois já estava lutando, estava em combate novamente e tal. E aí eles não tinham mais muito o que fazer, que nos X-Men pelo menos, né? Chegou uma hora que toda a revista mensal a gente comprava ali, eles tinham que enfrentar um supergrupo que tinha a mesma fórmula, tinha um fortão, tinha uma menina que mexia com a psique. Uma menina seminua que mexe com a psique. Com as poses costa quebrada de Luiz. Tem um super líder que vai liderar as paradas impossíveis, que vai mandar todo mundo fazer alguma coisa. O cara que tem os gadgets lá. Bom, cara, eu gosto muito desse lance dos anos 90 também por causa que era o jeito da época. Hoje, cara, a gente tem uma geração da informação, cara. Você vai saber do quadrinho antes de ler o quadrinho. Você vê um review no YouTube, você vê a nota dele de venda, você vê a quantidade de venda, sabe se ele é esgotado no relançamento. É uma coisa que a gente não tinha essa experiência nos anos 90. Eu comecei a ler mesmo fielzão em 96. Mas eu li ali em 93 até 94, até 95, como um molecote ali, né? Querendo saber alguma coisa de super-herói. Mas depois de 96 eu comecei a ler praticamente tudo, né? E, cara, uma coisa curiosa, cara, é que você não sabia de nada. Eu lembro que eu era muito novo, tava com 10, 11 anos, e li aquele Ruínas, não sei se vocês lembram, acho que é do Warren Ellis. Cara, vai falar sobre a morte de todo mundo, cara. Cara, super macabro, mas naquela época, 10 anos, você olhar assim, não é super macabro, mas para uma criança de 10 anos talvez seja, naquela época. Então, pô, achava que, nossa, cara, que porcaria, velho. Eu quero ver o super-herói batendo, cara. Eu quero ver a porcaria, eu quero ver o herói vencendo. O cinema era meio assim também, né? Pegou aquele resquício dos anos 80, né? Dos heróis, dos protagonistas brucutus e tudo mais, e isso passou assim meio que refletido com um delayzinho pros quadrinhos, uma década depois, assim. A gente não tinha aquela informação toda que a gente tem hoje, não dessa forma que a gente tem, né, claro, mas, por exemplo, existia informação, ela não era tão rápida, tão acessível que nem ela é hoje, mas, por exemplo, a gente ficava sabendo por outras revistas que falavam dos quadrinhos, tinha revista Herói, muita coisa a gente lia por lá, né? A revista Herói, ela ajudava muito também. Eu fiquei viciado em Dragon Ball naquela época. Nossa, o que tinha de revistas que falavam da revista de Dragon Ball. Era muita revista. Era muito. Cavaleiros do Zodíaco também. Eu comprava Herói por causa dos Cavaleiros do Zodíaco. Caramba, não. Churato também, nossa, né? E o Hakusho. Tava tudo lá na Herói. E era engraçado porque sempre tinha assim... se fizessem um filme sobre a Liga da Justiça, quem seriam os atores para participar? Eles sempre pegavam assim, um casting, mais ou menos. Tal cara aparece com o Superman e tal. Tal cara podia ser o Flash, tal cara tem cara de Lanterna Verde. Né? Os atores da época. É engraçado ver isso daí. A revista Wizard saiu nos Estados Unidos na época também, chegou a sair aqui também no Brasil. Me falava bastante disso, né? Isso aqui era o nosso portal, né? Tinha poucas revistas poucas não, eram comparado com hoje, são muitas, né? Porque hoje vê tudo online, né? É o Wizard, o Herói, tinha Dragão, falava um pouco de mais puxado para RPG. Mas a Herói ficou muito tempo antes dessa daqui, muito tempo. Ela sempre veio depois, um pouco mais incrementada, porque ela era pequenininha, né? E a gente não tem como esconder, né, cara? Seguramos pra falar sobre Image até agora. E a gente precisa falar sobre Image.
Precisamos falar sobre isso. Coisas boas sobre a imagem em uma palavra. Sem ser Spawn. ia falar Spawn. Essa é uma boa palavra. Bom, o Spawn foi o meu primeiro quadrinho, né? Tem um vídeo aqui na Distopia lá, o meu primeiro GB. E foi o Spawn. Comecei assim, minha mãe super crente, né? Caraca, quando eu cheguei com aquele Spawn, aquela coisa do demônio, filho do capeta, inferno. O soldado do inferno. O soldado do inferno, minha mãe jogou tudo fora, foi incrível. Mas fazer o quê? Cara, o Image ele veio trazer, cara, aquela coisa do visual. O visual falava mais do que o roteiro. Ótimos desenhos, péssimos roteiros. Então, você poderia salvar alguns roteiros, não crucificar todos. Mas a proposta era essa, o desenho vai falar mais do que o roteiro. Então, já vê que tem tudo pra dar merda aí. Família que diga, né? Nossa senhora. Bom, a pessoa massacra ele, né, muito forte, assim. Eu tenho uma bandeira que eu defendo porque ele naquela época, ele foi um cara que ele botou muita cara a tapa, ele não tinha medo de fazer. Era um momento que... Hoje o Jim Lee ele consegue se esconder muito bem. Se esconder que eu digo assim, ele tem uma galera que ainda curte muito o trabalho dele. Mas ele tava nessa galera, ele foi um dos fundadores. Né? Tipo, ele tem uma blindagem. Não, eu sou o Jim Lee. O Rob Liefeld não, ele botou a cara, a galera massacrou e tá aí, pô. Homenageava mesmo, que, sei lá, aí entra uma parte meio pessoal, né? Mas eu acho que Jim Lee, ele tentava ir no mesmo esquema de fortão e tal, mas ele ainda tinha um traço bonito, né? Não tem como novidade isso, né? Mas é engraçado isso daí, porque, por exemplo, eu gostava muito assim, de ler os X-Men com o Jim Lee. Achava do cacete, assim. Hoje eu pego, que nem eu fui ler aquela... Recentemente fui ler a Silêncio, do Batman e tal. Falei, putz, não gosto mais tanto igual eu gostava, sabe? Apesar de estar mais legal, tem muitas coisas que... as mesmas poses, você via assim as mesmas poses e fala, pô, meu, esse Bruce Wayne aqui, eu te falava, se botar uma costeleta nele, ele virou Wolverine. Todo mundo era uma cara. Eu correndo no meu Engraçado, arcado, assim. Engraçado que pro bem ou pro mal, todo mundo também foi nessa onda, né? O Andy Kubert naquela época parecia ser o cara, Jim Lee, o que é isso, né? E hoje em dia o cara tem o estilo dele e tal, não sei o que, mas na época, igualzinho. Era o que o mercado queria também, né? Na época era isso mesmo, cara, que o mercado queria. Nem tanto que eu, como mercado consumidor, eu como consumidor mesmo, cara, eu ficava satisfeito por também ser garoto, não ter muito conteúdo, assim. Eu já, cara, um cara forte, né? Tanto que quando aparecia alguém magrinho nos quadrinhos, era uma coisa super estranha. Era uma coisa que todo mundo falava, caraca, bizarro isso. Então você não tinha uma... Como é que você vai bater no vilão? Era gigante, velho. Eu quero ver porrada, você não tem nem músculo. Você via só pra tu ver, até o Homem de Ferro começou a criar músculo, né? O Homem de Tinha até expressão facial na máscara, pô. expressão, velho. Você vê a veia aqui. A Image tinha esse problema, né, de levar mais em consideração visual do que roteiros, mas tudo deu certo, os caras se encaminharam, tanto que hoje em dia é casa de grandes títulos como The Walking Dead, por exemplo. Bom, a gente também tem o selo da Vertigo, né? Que a gente não pode deixar de esquecer, que Vertigo é Vertigo, né? Sim. O meu selo predileto hoje, no começo não tinha estampado Vertigo, mas a gente tem a herança, por exemplo, de Sandman, né? Desenvolvimento e conclusão. Um incrível Sandman, cara. Que acabou de ser relançado. Acabou de ser relançado. Você pode comprar aqui na Comic Bom? Mas falando agora mais sério, cara, é uma obra inquestionável, né? Que a gente pode... Caraca, é sensacional, é poética, tudo. A gente estava conversando aqui um pouco antes, eu até entendo a galera que não gosta de New Game, mas não gostar de Sandman é meio complicado, né? É difícil, né? É tanta coisa assim que a gente não consegue deixar colocar tudo aqui pra falar, né? Mas, pô, aqui, Lobo também, né? O Lobo Cop. Então, cara, isso que eu acho legal do Lobo é que eles conseguem usar certo, assim, na medida certa o visual. Usa com o personagem correto, cara, que vai zoar o visual, ele tá ali pra zoar tudo, cara, o cenário. Pra desconstruir, né? Pra desconstruir mesmo. Entrar nessa. Bom, a gente também não pode deixar de falar do maior ícone dos crossovers, cara, que eu acho que é sensacional a parte de como ele foi audacioso, mas a parte de roteiro deixa a desejar, né, que é o de ser
versus Marvel. Até na época mesmo, né? Tá aqui em 4 edições, né? Como se não bastasse, eles lançaram ainda uma parte 2, né? Tipo, vocês não gostaram? Foda-se, toma mais uma aí. Não, é audacioso pra caceta, cara. Sim, não, e o que é legal disso daqui é que é o seguinte, eles, as duas editoras se juntaram pra fazer, porque a gente já tinha, né? Superman versus Homem-Aranha, Batman versus Hulk, né? Jovens Titãs versus X-Men. E assim... Então, o problema do crossover é que dá margem pra esse tipo de atrocidade acontecer. O legal disso daqui é que assim, os fãs escolheram quem que ia ganhar. Isso teve uma votação nos Estados Unidos, saiu até na revista Wizard mesmo, acho que foi, não sei, não tenho certeza se foi a revista Wizard que fez essa votação aí, transmitiu isso daí. Mas foi legal, porque teve muito material que saiu na época, cards e tal, eu lembro que até tinha alguns, e pô, a gente ficava... Né, virava debate isso daí, né, acho que esse negócio do Marvel vs DC, que essa rixa que o pessoal meio que alimenta hoje, também tem muita coisa que veio daqui, porque muita gente ficava, pô, não, eu gosto mais do Hulk, eu acho que ele, se ele ficar mais nervoso, ele fica mais forte e vai matar o Superman, como é que ele pode? Aí, né, em compensação, como é que pode, né, apesar de eu gostar mais do Wolverine, como é que ele pode, com essas garrinhas de osso, matar o lobo, né, tanto é que não isso tem nem é explicação. É a maior polêmica, né? Isso aí é uma... Nem eles souberam resolver isso aí, né? Pula pra trás do balcão e levanta um sol e toma. Pra mim, isso é muito audacioso nos quadrinhos. E difícil, acho que nos dois. Dificilmente vai acontecer de novo. E esse é legal, porque assim, tinha alguns heróis que estavam em voga na época, assim, Superboy versus Homem-Aranha. Superboy, né? Hoje em dia seriam outros, que o Homem de Ferro teria muito mais destaque. Sim, verdade. O Homem de Ferro nos anos 90 era Eu fraquíssimo. nem lembro com quem que ele pegou pra lutar, o Homem de Ferro, pô. Ele não tá nem na capa. Não tá nem na capa, olha. Tony Stark, ó. Bom, galera, esse aqui foi o nosso debate aqui dos anos 90. E a gente não pode esquecer de comentar que é a morte mais importante de super-herói da década de 90, né? Que é a morte do Super-Homem. Na época que se falava Super-Homem. Super-Homem. Ó, eu tenho dificuldade de falar Superman, cara. Pô, Sério? Tenho muita dificuldade. Não deve ter fácil. Quando começou aquele seriado lá do Wesley Clark lá, eu falei, puta, como assim Superman? É Super-Homem, cara. A gente vai comentar isso no próximo debate, então fique ligado aí no Distopia. Bom, galera, isso aqui é um grande teste, na verdade, a gente está se adaptando aqui, então nos comentários vamos precisar da ajuda de vocês para a gente melhorar cada vez mais esse quadro. E obrigado aí a vocês todos por participarem, ser os membros pilotos da Sala da Justiça. Que honra. Então não deixe lá de conhecer o canal do Rino, lá o Nerd All Star, o canal do Gabriel, Bits and Comics, e conhecer a loja mais sensual de São Paulo. Ó, a loja mais sensual, hein? Olha lá, ó. Esquecemos de falar isso aqui, ó, nos 90, hein? Não tinha X-Vídeos, olha lá, mas isso aqui, ó. Ô, velho! X-Vídeo, caramba, essa aqui é a Comic Boom, cara, que fica... Vou deixar o endereço aqui na descrição, em Tatuapé, bem próximo à estação do metrô. Então, meus brothers, não deixa de curtir esse vídeo para dar uma moral pra gente e compartilhar nas redes sociais com seus amigos. Um grande abraço e tchau!